Que Deus te abençoe imensamente em nome de Jesus. Meu muito obrigado pela sua participação. Mas se ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva, deixa seu like, compartilhe, ative o sininho, deixa seus comentários, amém? E principalmente ore por nós para nos ajudar a crescer para a glória de Deus na obra dele, amém? Mas queridos, eu gostaria de falar com vocês no vídeo de hoje sobre uma realidade humana que está em nós que deve nos chamar a atenção, que é a tendência de absorver as realidades do lugar aonde nós estamos, convivemos, passamos boa parte da vida do tempo. Ou seja, tenhamos em mente, amados, que o mundo em que nós vivemos hoje não é mais o mundo de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. Nós somos de Deus, lá do alto. E que nós devemos buscar as coisas que são do alto e não as que são mais da terra. Paulo diz ainda, versículo muito conhecido entre nós, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? E o resumo na língua original da palavra santa é aquele que é separado do mundo para Deus. E assim, amados, o perigo que nos assedia é que no trabalho, na escola, em outros lugares assim da sociedade em que vivemos, principalmente daqui por diante, hoje quando estou gravando esse vídeo, é dia 12 de fevereiro de 2023, é que o mundo irá de mal a pior. E o pecado, a iniquidade e a maldade vai proliferar assustadoramente até o final de todas as coisas agora. Até que Cristo põe um ponto final em tudo. Então, a Bíblia prevê, Mateus 24:12, por exemplo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Isto porque começarão a se deixar envolver, absorver, contaminar com a realidade do dia a dia da vida, no trabalho principalmente, onde a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo, da sua vida. E o perigo é que às vezes essas coisas, ela vem entrando assim, de uma forma sorrateira, né? Ela vai infiltrando, entrando nas pessoas sem que elas percebam, de uma forma assim, quase que imperceptível. De repente está falando coisas estranhas, pensando em coisas estranhas, agindo de forma estranha, etc. Mas coisas provenientes do envolvimento, do contato, da associação com o mundo, né? Com amigos, colegas daqui para lá, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. E nós precisamos, por exemplo, se nós formos vasculhar a Bíblia sobre isso, querido, nós vamos ficar aqui muito tempo, porque há muitas referências na Bíblia em relação a essas realidades, né? Números 11, versículo 4 ao 6, por exemplo, a Bíblia nos fala quando os hebreus, que clamaram a Deus pela salvação, libertador do Egito, né? Deus envia, manda, Moisés está ali guiando, levando o povo para a terra prometida, e ali, na altura desses versículos, a Bíblia diz que o povo hebreu começou a reclamar, murmurar e dizer: quem dera comêssemos as carnes que comíamos no Egito, os melões, os pepinos, os alhos, as cebolas. O que se nos mostra isso? Um povo que saiu, entre aspas, do Egito, está caminhando para lá, mas parece que o coração está lá atrás do Egito ainda, contaminado pela realidade do Egito, porque Deus dava a eles o maná, e dali por diante realmente a vida deles teria que ser reciclado segundo a vontade, o querer de Deus, porque agora era um povo pertencente ao Senhor nosso Deus. Outra realidade, qual que era a língua predominante dos judeus no tempo de Jesus? Aramaico. Mas qual que é a língua original dos judeus? Hebraico. Mas como é que ocorreu essa fusão? É porque no tempo de Jeremias, o povo judeu
por causa dos seus pecados, foram deportados para a Babilônia, ficaram lá 70 anos. E a língua da Babilônia era o aramaico. Porém, quando eles voltam da deportação para Jerusalém, estão ali todos falando não mais a língua original deles, mas a língua ainda da Babilônia, do passado, né? O aramaico. E assim, sucessivamente falando, queridos. Uma coisa interessante que a gente vê na natureza é um anfíbio, um animal chamado sapo, todo mundo conhece. E o sapo, ele tem uma coisa interessante em si, que é adaptar-se o seu corpo, a sua temperatura, a temperatura ao qual ele está exposta, né? Então diz uma história que um sapo morava em uma lagoa e era feliz, né? Tinha natureza, água, alimento, tudo. Mas por baixo daquela lagoa começou a surgir um vulcão e que já começava a ir entrando em erupção e já vinha rompendo toda a parte da crosta da terra e vinha aquecendo toda aquela região e principalmente o lago, que era pequeno inclusive. A água foi esquentando, fervendo, mas o sapo, na sua biologia, foi adequando a sua temperatura ao lago. E aí ele nem se incomodava porque a água estava quente, fervendo. Até o ponto que chegou numa temperatura que ele já começou a morrer, mas não tinha condições mais de reagir, porque não tinha mais forças para tal, né? Aí o sapo acabou morrendo. Essa é a realidade. E às vezes é isso. O cristão, a cristã, vai se amoldando, se acomodando com o que não deve, com trevas, com o que é errado. Lembrando que o diabo, ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. Ela vai se contaminando, se perdendo, se afastando da igreja, da presença de Deus, tal, vai se adequando com toda aquela realidade, vai se acostumando, vai dizendo que isso é normal, e quando ela vê, é tarde demais. Como muitos que estão boiando ali nas beiras das águas do mar, dormindo, sossegado, quando acordam é tarde. O mar já levou para dentro, já está em naufrágio e vai morrer, né? Assim, queridos, tome muito cuidado, porque estamos em reta final, a volta de Jesus se aproxima, a coisa é muito séria, isso está comprovado na Bíblia Sagrada. Já tive algumas experiências proféticas na minha vida sobre isso daí, de que o final chegou, acabou, daqui por diante a realidade é essa. E mais do que nunca, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, o povo de Deus tem que estar congregado, cultuando, adorando, lendo Bíblia, buscando ao Senhor, orando, em comunhão com os céus e com a igreja de Cristo, né? Provérbios 13:20, a Bíblia diz que quem anda com o tolo será mais tolo, mas que quem anda com o sábio será mais sábio. Quer dizer, com o que ele se envolve é com o que ele também adequará a sua realidade, passará a ter seu comportamento, suas atitudes, suas ações. Que Jesus seja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na sua vida. Que Deus fale mais alto. Que você esteja envolvido com a luz celestial, com o Espírito de Deus. E viva abençoado, vitorioso na presença do nosso Deus. Que logo, logo, Jesus está voltando, a noiva vai partir e estaremos para sempre com Ele no reino eterno. Amém? Forte abraço. Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.